A neve cai em flocos grossos e macios enquanto eu dirijo pelas estradas sinuosas de Vermont. Cada curva me leva mais longe de Boston, dos relatórios trimestrais e das emergências de clientes, do constante som das notificações que dominaram minha vida nos últimos 3 meses. A cada milha percorrida, meus ombros relaxam um pouco mais. 10 dias, sussurro para mim mesma, as palavras embaçando o ar frio dentro do carro. 10 dias de silêncio absoluto. O relógio do painel marca 14h17. Estou fazendo um bom tempo, melhor do que esperava, considerando o clima. Minha cabana está a apenas 20 minutos de distância, meu refúgio, minha recompensa por anos de economia cuidadosa e horas extras. Diferente da maioria dos meus colegas, que gastam seus bônus em fins de semana luxuosos em Nova York ou bolsas de grife, sempre joguei a longo prazo. 2 propriedades aos 32. Nada mal para uma gerente de marketing de origem classe média, sem herança ao menos financeira. O peso da responsabilidade, esse sim, foi herdado em abundância. As árvores que margeiam a estrada vestem grossos casacos brancos, galhos curvados sob o peso. Sei bem como é essa sensação. 5 anos cuidando de Tessa me ensinaram muito sobre carregar fardos. Amo minha irmã, mas o Natal sempre foi um desafio. Sua carência cresce junto com as festas, suas exigências por atenção se multiplicam como as luzes piscando pela cidade. Este ano, escolhi a mim mesma. 10 dias de solidão. Tessa fez biquinho quando contei meus planos. Mas ela já tem 26 anos. Tem Derek. Não precisa que eu fiscalize sua lista de presentes ou receba seus amigos para coquetéis na véspera de Natal. A cabana surge na última curva, aninhada contra a encosta como uma cena de cartão postal. Meus dedos apertam o volante quando vejo, na entrada circular, não um, mas 2 veículos, o Jeep vermelho cereja de Tessa e uma caminhonete coberta de lama que não reconheço. O quê? Meu primeiro pensamento é um arrombamento. O segundo, que algo aconteceu com Tessa. Alguma emergência que a trouxe até aqui. Meu coração dispara enquanto estaciono atrás do Jeep e pego o celular, pronta para ligar para a polícia se necessário. As janelas da cabana emanam uma luz quente. Música atravessa as paredes, não o jazz suave que deixei tocando na última visita, mas músicas de Natal em volume de festa. Avanço pela neve que me cobre os tornozelos até o alpendre, chave na mão, embora eu já suspeite que não vou precisar dela. Quando giro a maçaneta, a porta se abre para revelar uma cena tão absurda que por um instante acho que entrei na cabana errada. Uma árvore de Natal, não o meu pinheiro elegante com luzes brancas e enfeites prateados, mas um enorme abeto coberto de bolas coloridas berrantes domina o canto ao lado da lareira. Guirlandas se espalham por todas as superfícies. Velas aromáticas queimam na mesa de centro, espalhando uma mistura sufocante de canela e pinho. E pessoas. Muitas pessoas. Estranhos esparramados nos meus móveis, bebendo nas taças de cristal que dei para Tessa no último Natal. Um casal de meia-idade ocupa minha poltrona de leitura. 3 jovens se amontoam na ilha da cozinha, misturando drinks na tigela de ponche da vovó. No centro de tudo está Tessa, o cabelo loiro preso num coque elaborado, usando um suéter vermelho que reconheço do meu próprio armário. Ao lado dela, Derek ri com um homem de maxilar quadrado e entradas pronunciadas seu pai, imagino. O riso morre no instante em que a porta se fecha atrás de mim. Cabeças se viram. Copos param a meio caminho da boca. A música natalina continua tocando, um pano de fundo absurdo para aquele silêncio congelado. Meus olhos vão direto para a lareira onde deveria estar a foto dos nossos pais. Em vez disso, um retrato emoldurado da família de Derek sorri para mim. Mamãe e papai foram relegados a uma mesinha lateral, parcialmente escondidos por uma poinsettia. Ah! A voz de Tessa quebra o silêncio. Seus olhos se arregalam ao me ver, mas não há surpresa. Nem culpa. Você chegou cedo. Achei que fosse para algum lugar mais chique. Nova York, talvez Aspen. O cômodo continua mudo. Derek muda o peso de um pé para o outro, olhando para o chão. Enfim continua Tessa, com aquele tom passivo-agressivo que domina desde criança, que bom que você voltou para nossa cabana. Nossa cabana. As palavras me atingem como um soco. Olho ao redor com mais atenção às malas empilhadas no canto, correspondências espalhadas na mesa de entrada, o casaco de Derek pendurado no gancho que sempre segurou o meu.
Isso não é uma festa. Há alguém vivendo na minha casa. Uma lembrança aflora. Meu 10º aniversário, cancelado porque Tessa pegou um resfriado. Nada sério, apenas o suficiente para minha mãe decidir que minha festa poderia esperar. Ela nunca aconteceu. Proteja a Tessa, a voz de mamãe ecoa na minha mente. Ela é mais fraca que você. Precisa de mais cuidado. Passei a vida inteira absorvendo essa mensagem, colocando as necessidades de Tessa acima das minhas. O padrão foi criado cedo, reforçado todos os dias, até o sacrifício se tornar meu modo natural de existir. Mas agora, parada aqui, vendo estranhos à vontade no espaço que criei para mim mesma, algo muda dentro de mim. Uma rachadura se forma na fundação de obrigações sobre a qual construí minha vida. Pela primeira vez, me pergunto se a proteger virou a permitir. Se o cuidado se transformou em algo doentio para nós duas. A música continua. Tessa me observa, o desafio brilhando nos olhos. Fico na soleira da minha própria casa, sem saber se devo entrar ou recuar. O som natalino ainda ecoa enquanto todos me encaram. O silêncio entre nós se estende como caramelo, doces expectativas azedando com o tempo. Minhas unhas cravam nas palmas das mãos, me ancorando contra a tempestade que cresce por dentro. Os olhos de Tessa se estreitam, provocando-me a fazer uma cena. Ela espera isso: o sermão, o grito, o drama. Nossa velha coreografia, ela testa os limites, eu explodo, e ela se faz de vítima diante da minha reação exagerada. Mas não hoje. Percorro o cômodo com o olhar, registrando cada invasão. Os pais de Derek ocupam minha poltrona de leitura, taças de vinho equilibradas nos braços do móvel, onde logo ficarão marcas circulares. Seus rostos passam da animação festiva à preocupação confusa conforme os segundos correm. A mulher June, lembro-me da apresentação no casamento de Tessa, fecha o cardigã contra o peito, como se fosse uma armadura. Nós não sabíamos, gagueja June, olhando de Tessa para mim. Tessa disse que você tinha permitido, que queria que usássemos a cabana nas festas. Um riso amargo ameaça escapar. Claro que ela disse isso. Derek fixa o olhar no chão, ombros curvados. O polegar roça o fecho do relógio, um tique nervoso que já notei em reuniões de família. Ele sabe. Ele sempre sabe quando Tessa mente, mas nunca a impede. Eu acredito em vocês, digo, com a voz firme apesar do tremor no peito. Falo diretamente com June, o marido, ignorando completamente minha irmã. Mas vou deixar claro, vocês têm 24 horas para deixar esta casa e colocá-la exatamente como estava. A temperatura do ambiente parece cair 10 graus. Um copo tilinta contra a mesa quando alguém o apoia depressa demais. Se não estiver impecável quando eu voltar, chamo a polícia. As palavras saem sem raiva, sem veneno, apenas fatos, ditos com calma. Tessa congela, a taça parada a meio caminho dos lábios. Isso não faz parte do nosso roteiro. Eu devia estar gritando, implorando, negociando, oferecendo o combustível emocional que ela tanto deseja. Mas fico imóvel. Não digo mais nada. O silêncio fala por mim, onde o grito jamais conseguiria. Eu não fazia ideia de que ela seria capaz disso. Derek murmura, finalmente levantando o olhar. Há arrependimento genuíno em seus olhos, mas é tarde demais. Quantas vezes ele já se desculpou pelo comportamento dela sem nunca realmente impedi-lo? June se levanta rápido, cutucando o braço do marido. Devemos arrumar nossas coisas, Richard diz, com aquela polidez tensa de quem só quer escapar de uma situação desconfortável. Ela começa a recolher os pertences espalhados, lançando olhares apreensivos para Tessa. Os outros a imitam, deixando taças pela metade e biscoitos de Natal mordidos sobre os pratos. Ninguém me encara, ninguém, exceto Tessa, cujo espanto se transformou em algo mais próximo do medo. Ela percebeu que, desta vez, eu não estou blefando. Não reajo. Nenhuma discussão, nenhuma explicação, nenhuma chance para ela transformar tudo em mais uma história sobre meu controle. Simplesmente me viro, fecho a porta suavemente atrás de mim e caminho até o carro. A neve cai em flocos grossos, prendendo-se ao meu cabelo e derretendo sobre minha pele quente. Cada passo na brancura crescente é deliberado. Cerimonial, quase. Atrás de mim fica a cabana que comprei após 3 anos de jornadas de 60 horas semanais.
À frente, um futuro onde, pela primeira vez, coloco a mim mesma em primeiro lugar. Dirijo sem olhar para trás, observando pelo retrovisor o brilho da cabana desaparecer. Os limpadores do para-brisa batem num ritmo constante enquanto desço as estradas da montanha, cada curva me afastando de uma vida inteira de permissões. 2 horas depois, estaciono diante de um pequeno motel de beira de estrada, o letreiro de Anvagazan piscando contra o céu escurecido. O quarto é simples, mas limpo nada como minha cabana cuidadosamente decorada, e ainda assim um refúgio. Faço um café instantâneo da bandeja de cortesia e me sento à janela, observando os flocos girarem sob a luz do poste. A raiva arde intensa no início, pensamentos disparando por tudo que me foi tomado, não apenas o espaço, mas anos de entrega sem limites. Conforme a meia-noite se aproxima, o fogo vira brasa, e o cansaço toma conta. Ao amanhecer, algo novo surge das cinzas, clareza. Isso não é sobre eles tomarem minha casa, murmuro para meu reflexo na janela embaçada. É sobre eles acreditarem que eu nunca os impediria. O vapor do café embaça o vidro enquanto faço um inventário mental de todas as vezes em que passei dos limites por Tessa, o apartamento em Burlington, onde paguei metade do aluguel por 3 anos enquanto ela se encontrava, os financiamentos de carro que assinei junto, mesmo sabendo de seu histórico de crédito duvidoso e de sua mania de priorizar viagens em vez de parcelas, a reputação profissional que usei para ajudar os pais de Derek a conseguir uma hipoteca depois da falência. O padrão se revela com clareza dolorosa. Minha promessa de proteger Tessa, feita no funeral de nossos pais, se transformou em correntes me prendendo à obrigação de sempre dar, e a ela, a de sempre receber. O que começou como responsabilidade virou algo feio, distorcido. Lembro do olhar de Tessa ao dizer a nossa cabana. Não era gratidão. Nem mesmo soberba. Era algo mais sombrio, ressentimento. Como se cada gesto meu fosse uma lembrança da dependência que ela despreza, mas da qual não sabe escapar. Pela primeira vez, vejo como minha proteção se tornou sua prisão e meu sacrifício, sua sentença. Estamos presas em papéis que nenhuma de nós escolheu, mas ambas mantivemos vivos. O café esfria nas minhas mãos enquanto a neve continua a cair, cobrindo tudo de branco. Amanhã voltarei à cabana, sem saber se eles terão obedecido ou provocado algo pior. Mas, aconteça o que acontecer, algo essencial mudou. A corrente se quebrou. Quer Tessa perceba ou não, tudo mudou. Na manhã seguinte, o celular vibra na mesa de cabeceira, arrancando-me de um sono profundo. Aperto os olhos para enxergar a tela, a luz filtrando pelas janelas da cabana tornando difícil ler a mensagem de Tessa. Fomos embora. A cabana está limpa. Me desculpe. Sento-me, desperta de repente. A cabana parece diferente, mais quieta, mais vazia. Coloco o roupão e caminho até a sala, pronta para encarar o que sobrou do furacão Tessa. O que encontro me faz parar no meio do caminho. A cabana brilha de tão limpa, nenhuma almofada fora do lugar, nenhum grão de poeira sobre a mesa de centro. Até as bancadas da cozinha reluzem, como se tivessem sido polidas várias vezes. As decorações de Natal que Tessa e a família de Derek haviam espalhado por todo o canto desapareceram. A árvore chamativa sumiu. Acima da lareira, a foto dos meus pais voltou ao lugar de direito. Aproximo-me, notando como está perfeitamente centralizada, como se alguém tivesse medido com régua. O vidro está tão limpo que quase some. Percorro os cômodos um a um, encontrando tudo restaurado à condição original. A imobilidade é quase sobrenatural, como se nada tivesse acontecido ali, como se a invasão nunca tivesse existido. A única prova de que estiveram aqui é essa perfeição inquietante. Esse exagero que fala de culpa. Mais tarde, acendo uma lareira e abro uma garrafa de Cabernet que vinha guardando para uma ocasião especial. Esta parece ser uma. Sento-me na minha poltrona favorita e ergo a taça para o cômodo vazio. Aos limites sussurro. As chamas dançam no fogo, lançando luz quente pela sala, minha sala. Pela primeira vez em anos, vivo um feriado sem o peso da obrigação sobre os ombros, sem a culpa que sempre acompanha cada instante que reservo para mim. Essa paz tem gosto de vitória. Saboreio o vinho devagar, deixando o sabor permanecer na boca. Algo mais profundo que uma simples satisfação momentânea começa a florescer dentro de mim. Não se trata apenas de vencer uma batalha contra Tessa, trata-se de reconquistar minha própria vida. Os dias seguintes passam em silêncio e reflexão.
Analiso o padrão que moldou nossa relação desde a morte de nossos pais. Todas as manhãs, sento-me junto à janela com uma xícara de café, observando a neve cair sobre os pinheiros enquanto revisito mentalmente cada vez em que alimentei a dependência de Tessa. O aluguel com desconto do apartamento dela. Minha justificativa era que ela precisava de ajuda para começar. As prestações mensais do Jeep Compass convenci a mim mesma de que era mais seguro que o carro antigo. O cartão de crédito com meu nome como fiadora só até ela criar um bom histórico, eu dizia. Agora, com distância e clareza, percebo como minha compaixão sem limites gerou um senso de direito. Cada ato de generosidade deixou de ser presente e virou expectativa. Cada sacrifício me reforçou a ideia de que as necessidades dela estavam acima das minhas. Um plano começa a se formar metódico, necessário. Não vingança, não há prazer no que vem a seguir, apenas uma desconstrução sistemática das estruturas doentias que ajudei a erguer. Abro o laptop e começo. Primeiro, um e-mail para o administrador do imóvel de Tessa, encerrando o acordo em que eu subsidiava o aluguel. Depois, uma ligação para a financeira do carro, cancelando os pagamentos automáticos do Jeep. Em seguida, redijo cartas formais encerrando minhas garantias em seus cartões de crédito e contas de serviços. A correspondência permanece profissional e contida sem explosões emocionais, sem acusações. A partir deste momento, não serei mais responsável por essas obrigações. 3 dias depois, a primeira consequência chega na minha caixa de entrada. O assunto diz: Tessa Miller está atrasada no aluguel. Meu dedo paira sobre o botão de excluir. O velho hábito sussurra que devo intervir, resolver, proteger Tessa das consequências. Em vez disso, digito: siga o contrato. Envio o aviso de inadimplência de 14 dias. Pauso antes de acrescentar: prossiga com o despejo, se necessário. Sem exceções. Depois de enviar o e-mail, sinto o conhecido aperto de culpa no estômago. Respiro fundo e lembro a mim mesma que isso não é crueldade, é necessidade para nós duas. 3 semanas depois, outro e-mail chega: recolhimento de veículo concluído. Em anexo, uma foto do Jeep branco de Tessa sendo colocado em um caminhão guincho. A neve cai ao redor, no crepúsculo cinzento. Excluo o e-mail sem responder, sentindo apenas uma aceitação silenciosa. A culpa diminui, substituída por algo que parece força. No último dia do meu retiro, reorganizo a cabana. Abro armários e gavetas, encontro objetos que Tessa deixou ao longo dos anos: um cachecol pendurado num gancho, brincos esquecidos na prateleira do banheiro, romances com páginas marcadas empilhados ao lado da cama de hóspedes. Reúno tudo em uma caixa que enviarei para o endereço dela. Movo os móveis, mudo o layout para se adequar melhor às minhas preferências. Troco as almofadas, penduro novas obras, crio um cantinho de leitura no canto onde a família de Derek amontoava as malas. A cada ajuste, o espaço se transforma, tornando-se verdadeiramente meu. Ao pôr do sol da última noite, fico no centro da cabana. O espaço físico agora reflete os limites que estabeleci na minha vida, claros, intencionais e necessários. Pela primeira vez em anos, posso respirar sem o peso do ressentimento. A cabana não é mais apenas uma casa, é liberdade. Um mês passa como areia por uma ampulheta, cada grão marcando um dia em que o telefone não toca. O silêncio parece estranho depois de anos atendendo às necessidades constantes de Tessa. Preencho o vazio com prazeres simples, leio livros que estavam empoeirados no criado mudo, faço aulas de culinária, reencontro amigos que já tinham parado de me chamar para programas de última hora. Meu celular vibra sobre a mesa de centro. O nome de Tessa aparece na tela. A paz que construí vacila como água agitada. Penso em deixar cair na caixa postal, mas o hábito vence. Regan. A voz dela se parte ao pronunciar meu nome. Graças a Deus você atendeu. Aproximo o telefone do ouvido. O que houve? Tudo. As palavras saem como uma enxurrada. A mãe do Derek me chamou de preguiçosa, disse que eu não contribuo em nada. E ele ficou calado. Não me defendeu. Ouço portas batendo ao fundo, passos apressados. Depois ele também começou. Disse que eu preciso crescer, arrumar um emprego, que não posso esperar ser sustentada para sempre. A respiração dela falha. Ele falou da cabana, disse que o envergonhei diante da família dele. O velho alarme soa dentro de mim.
A energia familiar pulsa nas veias, o impulso de consertar, de acalmar, de resolver tudo por Tessa. Encosto a palma na janela fria, observo os flocos de neve derreterem no vidro. Por favor, rega, ela sussurra, na mesma voz suplicante que sempre me dobrava desde a infância. Eu só preciso de mais uma chance. Me ajuda a consertar isso. Fala pro Derek que estou tentando. Me deixa ficar com você por um tempo, até as coisas se acalmarem. Fecho os olhos. O padrão se revela com uma clareza dolorosa: a crise, o pedido, o meu resgate, a gratidão temporária que logo se transforma em expectativa e, por fim, em ressentimento. Um ciclo que repetimos por toda a minha vida adulta. Você tem 31 anos, Tessa. As palavras saem calmas, firmes, até me surpreendem. Eu não sou sua mãe. O silêncio crepita entre nós. O que isso quer dizer? A defensiva já aparece na voz dela. Quer dizer que eu não posso consertar o seu casamento. Nem a sua relação com a família do Derek. Respiro fundo. Você precisa assumir a responsabilidade pela própria vida. Não há sermão. Nem lista de conselhos. Só a verdade, finalmente dita em voz alta. O silêncio se prolonga a ponto de eu pensar que a ligação caiu. Então a voz de Tessa volta, transformada em algo cortante e frágil: você arruinou tudo. As palavras explodem no alto-falante. Se não fosse por você, minha vida não estaria assim. Afasto o telefone do ouvido enquanto ela continua. Você sempre acha que sabe mais que todo mundo. É culpa sua eu nunca ter aprendido a lidar com as coisas. Você me deixou dependente, e agora quer me abandonar justamente quando mais preciso. Por trás das acusações, escuto sons de gavetas sendo abertas, objetos batendo nas paredes, uma casa se desfazendo. Não culpe sua irmã, Tessa. Você fez isso sozinha. A voz de Derek me surpreende, eu nem sabia que ele estava ouvindo. Fica fora disso. Ela grita, a voz se afastando, como se tivesse virado o rosto. Não, chega de ficar fora disso, ele responde, firme. Sua irmã tem razão. Você é uma mulher adulta, mas age como uma adolescente esperando que alguém limpe a bagunça por você. A discussão deles cresce, as palavras se atropelam como pedras rolando numa encosta. Algo se quebra, vidro estilhaçado contra uma superfície dura. Olha o que você me fez fazer! Grita Tessa. Outros ruídos seguem, acompanhados pelas exigências de Derek para que ela pare de destruir o que não lhe pertence. Eu escuto, sem intervir e sem desligar. Essa não é a tempestade que me cabe enfrentar. A ligação cai de repente. O silêncio que se instala é denso, carregado de anos de expectativas finalmente liberadas. Coloco o telefone sobre a mesa ao meu lado. Nenhuma vontade surge de ligar de volta, de confirmar se Tessa está bem, de tentar consertar as coisas. Em vez disso, solto o ar devagar, sentindo os últimos fios da responsabilidade mal direcionada se desfazerem dos meus ombros. Tudo desabou naturalmente, sem que eu precisasse orquestrar nada. O peso das consequências pertence apenas a Tessa, como sempre deveria ter sido. Um alívio me invade não por desejar que ela sofra, mas por finalmente não precisar impedir o inevitável. 3 semanas depois, recebo as notícias por Mark, um amigo em comum da nossa cidade natal. Derek pediu o divórcio. Tessa perdeu o apartamento quando os pais dele, donos do imóvel, pediram que ela saísse. O carro que ela dirigia pertencia à empresa de Derek. Sua reputação no círculo social deles está em ruínas, após um escândalo público em um restaurante, diante de vários conhecidos. Não sinto satisfação com o sofrimento dela. Cada nova revelação chega sem o gosto de vingança que muitos esperariam. O que sinto é aceitação silenciosa. Às vezes, é preciso tocar o fundo do poço para encontrar a própria força. O inverno começa a perder o domínio sobre Boston. Março traz um ar mais ameno e brotos tímidos nas árvores da minha rua. As estações mudam e nós também, quer queiramos ou não. Quando o último resto de neve derrete nos cantos sombreados do quintal, o telefone toca novamente. O nome de Tessa aparece na tela, um teste para os limites que aprendi a traçar. Desta vez, atendo sem medo. Reiga, a voz dela treme, mas de um jeito diferente. Mais humilde. Menor. Me desculpa.
Só me dá mais uma chance. Fico à janela, observando um sabiá recolher gravetos para o ninho. A primavera chega, trazendo consigo a promessa de recomeços, mas apenas para quem está disposto a construí-los com as próprias mãos. Estou ouvindo, digo, e é verdade. Pela primeira vez em nossas vidas adultas, ouço minha irmã de verdade sem correr para salvá-la. O que acontecer depois dependerá inteiramente dela. 3 dias depois, a luz da manhã atravessa as janelas da cabana, revelando partículas de poeira dançando como lembranças no ar. Sento-me no banco da janela, vendo os flocos de neve derreterem das beiradas do telhado, cada um se rendendo ao degelo inevitável. O lago ao fundo começa a se libertar de sua crosta de gelo, revelando pontos de clareza como a névoa que se dissipa da minha mente nas últimas semanas. Tessa está sentada à minha frente, as mãos em volta de uma caneca fumegante de café. 3 meses de silêncio entre nós, quebrados por uma ligação que surpreendeu as duas. Nenhuma briga na cabana naquele dia. Nenhum confronto dramático. Apenas eu, virando o carro e voltando para Boston, deixando Tessa lidar sozinha com as consequências das próprias escolhas, pela primeira vez. Você está diferente, ela diz, me observando com a atenção cuidadosa que normalmente reserva para possíveis vantagens. Eu estou diferente, respondo, e as palavras saem fáceis, sem o tom defensivo que antes as acompanhava. Ela passa o dedo pela borda da caneca, procurando a melhor forma de começar. Reconheço o gesto prelúdio de um pedido, de uma necessidade, de mais um peso que ela espera colocar sobre meus ombros. Mas algo mudou entre nós, um reajuste na balança que sempre pendeu para um lado só. Eu costumava ser o lugar para onde você voltava, digo suavemente, surpreendendo-me com a sinceridade tranquila da frase, a rede de segurança sempre pronta para te amparar. Os olhos dela se arregalam um pouco. Esse não é o roteiro de sempre. Agora você precisa ficar de pé sozinha. Sustento o olhar dela, firme, mas com gentileza. No dia em que conseguir fazer isso, serei a primeira a me orgulhar de você. O silêncio que se instala entre nós não é o da tensão ou do ressentimento contido, mas algo mais próximo do respeito. Pela primeira vez, permitimos que o momento respire, reconhecendo o que se perdeu e o que ainda pode ser encontrado. Levanto-me e vou até a cozinha, retornando com a garrafa de Pinot Noir que eu vinha guardando. Não como muleta desta vez, mas como símbolo. Sirvo 2 taças e entrego uma a Tessa. O que estamos comemorando? Ela pergunta, o cansaço evidente na voz. A liberdade, respondo. A sua e a minha. Bebemos o vinho enquanto observamos as últimas gotas de neve derreterem das beiradas do telhado, desaparecendo na terra que desperta abaixo. Mais tarde, quando Tessa se prepara para ir embora, percebo que algo profundo se assentou dentro de mim, no lugar onde antes habitava a culpa. A compreensão de que o amor não termina, ele se transforma. Evoluí além da codependência, tornando-se algo mais saudável. A liberdade que dei a Tessa e a mim mesma talvez seja a forma mais alta de respeito que eu poderia oferecer a qualquer uma de nós. A revelação pousa sobre mim com suavidade. Às vezes, ajudar significa justamente não ajudar. O peso da responsabilidade que carrego desde a morte dos nossos pais não desapareceu, mas mudou de lugar, agora repousa sobre ombros mais preparados, os dela. O alívio toma o espaço da culpa, fluindo por mim como o degelo após o inverno mais longo. Na segunda-feira seguinte, ao voltar ao trabalho, Janete percebe na hora. Você parece diferente, diz, ecoando a observação de Tessa enquanto nos preparamos para a reunião da manhã. Mais presente. Sorriu, organizando minhas anotações com uma confiança nova, mas curiosamente familiar, como reencontrar uma parte de mim há muito esquecida. Estabeleci alguns limites. Fizeram bem a você, ela comenta, parando à porta da sala de reuniões. Ah, Parker quer falar com você depois. Algo sobre a conta da Vestridge. A conta Vestridge, nosso maior cliente, normalmente gerenciado apenas por executivos seniores. Meu coração acelera enquanto tomo meu lugar à mesa. 2 horas depois, estou no escritório de Parker ouvindo a proposta de promoção que antes parecia impossível, quando eu ainda tentava equilibrar as crises constantes de Tessa. Sua apresentação do mês passado foi decisiva, ele explica. Aquela firmeza, aquela clareza de visão, é exatamente o que a Vestridge procura. Meus colegas percebem a mudança na postura, na autoridade. Convites para almoço se multiplicam.
Projetos colaborativos, antes cansativos, agora despertam criatividade. O sucesso já não é sufocado por dramas familiares que me esperavam na caixa de entrada ou na secretária eletrônica. Começo a me reaproximar de amigos que deixei de lado durante os anos Tessa. Um café com Marlene se transforma em um jantar com ela e o marido. Um fim de semana de trilha com minha colega de faculdade, Julie, me mostra o quanto senti falta dessas conexões baseadas em respeito mútuo, não em obrigação. Eu me preocupava com você, Julie admite, enquanto descansamos em um tronco caído, garrafas d'água nas mãos. Você tinha desaparecido dentro dos problemas da Tessa. Era como assistir alguém se afogar em câmera lenta. A honestidade dói, mas não da forma que doía antes. Achei que estava sendo forte, digo a Julie, cuidando de todo mundo. E agora? Ela pergunta. Agora sei que força não é carregar tudo. É saber o que realmente cabe a você carregar. Construímos uma família escolhida, além das obrigações de sangue. Pessoas que querem a minha presença, não o meu resgate. O e-mail da Tessa chega 3 meses depois da nossa conversa na cabana. Sem linha de assunto dramática, sem apelo urgente, apenas o nome dela na minha caixa de entrada, numa tarde de terça-feira. Leio entre uma reunião e outra, preparada para a manipulação de sempre. Mas, em vez disso, encontro uma simples atualização, um novo emprego, a busca por um apartamento. Sem pedidos, sem chantagem emocional, os primeiros sinais de uma independência genuína surgindo das cinzas dos nossos velhos padrões. Minha resposta é cuidadosa, ponderada. Sugiro um café na semana seguinte, com limites claros, 2 horas no sábado à tarde, na cafeteria perto do novo trabalho dela. Um reinício de relação, 2 adultas se encontrando como iguais, sem a sombra do papel de cuidadora pairando sobre nós. Ao apertar a enviar, reconheço a emoção que cresce no meu peito. Esperança sem o peso da expectativa. Esperança sem a carga da responsabilidade. Apenas esperança, em pé por si mesma, assim como Tessa precisa estar agora. E, como os últimos flocos de neve derretendo das beiradas da minha cabana, os resquícios do nosso vínculo doentio se dissolvem, abrindo espaço para algo novo florescer. 6 meses transformaram a cabana além do que eu poderia imaginar. Passo os dedos pelo painel do novo sistema de segurança, apreciando como ele se integra perfeitamente à madeira rústica das paredes. Os sensores de movimento lá fora me trazem tranquilidade, sem transformar o lugar em uma fortaleza. Equilíbrio é isso que finalmente encontrei. A invasão não deixou vestígios físicos. Tudo que a família de Derek tocou foi limpo, substituído ou reorganizado conforme minhas preferências, não por obrigação. Na lareira, a foto dos meus pais ocupa o centro, ladeada por retratos que despertam alegria. Eu no topo do Monte Washington no outono passado, rindo com colegas no retiro da empresa, e uma foto espontânea minha pintando a cozinha de vermelho Cabernet porque eu quis, não porque alguém aprovou. Acendo uma vela perfumada lavanda e cedro, minha combinação favorita, que Tessa sempre dizia lhe causava dor de cabeça, e observo a sala de estar. Agora, os móveis estão dispostos para valorizar a vista das montanhas de Vermont, e não a posição da TV. Minha coleção de romances policiais de primeira edição preenche a estante, em vez de ficar escondida para dar espaço às preferências dos outros. Cada detalhe reflete escolhas autênticas, não concessões. O alarme do celular toca. Os convidados chegam em 30 minutos, meu primeiro jantar aqui desde que recuperei o espaço. 8 amigos do trabalho e do grupo de trilhas vão encher a cabana de conversas. A mesa está posta com pratos antigos e descombinados que encontrei em brechós de cidade pequena, um toque que teria horrorizado o senso de etiqueta de Tessa. Mais tarde, a cabana vibra com risadas. Taças de vinho se chocam quando Lauren ergue um brinde. A Reagan, diz ela, com voz calorosa, que nos lembra da importância dos limites, da coragem e da família que escolhemos. 8 taças se erguem em uníssono. A aprovação nos olhos deles não pesa, é apenas reconhecimento. Essas amizades não exigem nada além de autenticidade. Marcos, o diretor criativo da empresa, se inclina na cadeira. Meu colega de quarto tentou reorganizar minha coleção de discos por cor em vez de artista na semana passada. Quase pediu o divórcio. Eu. Todos riem, inclusive eu. 6 meses atrás, um comentário sobre colegas de quarto problemáticos teria me lançado em uma espiral de ansiedade, revivendo as lembranças da invasão de Tessa.
Hoje, é apenas uma piada entre amigos. A mesma situação, mas com uma resposta emocional completamente diferente. Depois da sobremesa, enquanto todos se reúnem perto da lareira com novas taças de vinho, eu me afasto para a cozinha, um espaço para respirar, outro limite que aprendi a criar sem me desculpar. Através da porta, observo meus amigos rindo, existindo confortavelmente no meu espaço sem consumi-lo. O contraste com a família de Derek, que antes se espalhava possessivamente por esses mesmos cômodos, não poderia ser mais evidente. Na manhã seguinte, com a cabana em silêncio, abro meu diário de capa de couro no deck ensolarado. O ar da primavera traz o aroma de pinho e de novas possibilidades. Escrevo: amar não exige o sacrifício de si mesmo. O maior presente que me dei foi a permissão para existir plenamente, sem pedir desculpas ou me comprimir. Já não sou definida por ser a irmã mais velha de Tessa, por carregar o peso emocional de todos, por me diminuir para que outros se sintam maiores. A caneta desliza com leveza pela página, registrando a verdade que finalmente abracei. Por décadas, responsabilidade significava abandonar minhas próprias necessidades pelos outros. A terapia transformou completamente essa visão, mostrando que a verdadeira responsabilidade começa com o autocuidado, se estende aos limites e, só então, alcança os demais. O telefone da cabana toca. Atendo sem verificar o identificador de chamadas, outro sinal de progresso. Reiga. Aqui é o Dr. Norris, confirmando nossa sessão na próxima terça. Estou ansiosa, doutor, respondo, e é verdade. A terapia semanal se tornou um momento sagrado, e não mais um segredo vergonhoso. Temos desvendado padrões familiares que atravessam gerações, o complexo de mártir que passou da minha avó para minha mãe e para mim, a forma como Tessa aprendeu a impotência como papel no drama da nossa família. O trabalho floresceu sem as distrações emocionais. Minha promoção no mês passado veio, em parte, porque parei de me oferecer para todo o projeto em crise e passei a focar em contribuições de qualidade dentro de horários razoáveis. Dizer não abriu espaço para cinza mais profundos. Novas amizades substituíram as conexões desgastantes que antes enchiam minha agenda. Qualidade acima de quantidade, outra lição conquistada com esforço. Cada relação agora se apoia em respeito mútuo, e não na areia movediça da obrigação. 2 semanas depois, na copa do escritório, Kelly, uma assistente júnior de marketing, se aproxima com cautela. Você tem 1 minuto? Pergunta, segurando a caneca de café como um escudo. Sentamos à pequena mesa perto da janela. Ela explica sua situação. Os pais insistem em jantares familiares todos os domingos, embora seu parceiro se sinta cada vez mais desconfortável, e a culpa sufoca cada vez que pensa em recusar. Você parece tão equilibrada, diz ela. Como se soubesse exatamente onde estão seus limites. A ironia me faz sorrir. Isso é bem recente, confesso. 6 meses atrás, encontrei minha irmã morando na minha casa de férias, sem permissão. Os olhos de Kelly se arregalam. O que você fez? Algo que eu deveria ter feito anos atrás. Percebi que posso amar as pessoas à distância. Distância física, emocional, qualquer uma que seja necessária para manter a saúde. As palavras não vêm de orgulho ferido, mas de uma sabedoria conquistada com esforço. Às vezes, o gesto mais gentil que se pode oferecer é dizer não. Ela sente lentamente, absorvendo o sentido. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Mais tarde, naquela noite, meu celular vibra com uma mensagem. O nome de Tessa aparece na tela e, pela primeira vez, não desperta mais em mim o instinto de luta ou fuga. Oi, estou pensando em fazer alguns cursos online. O colégio comunitário tem um programa de negócios. Você poderia dar uma olhada na lista quando tiver um tempo? Sem pressa. Leio 2 vezes, notando que não está ali, exigências, chantagens, urgência. O pedido é simples, razoável, e demonstra respeito pelo meu tempo. Deixo o telefone de lado, prometendo a mim mesma que vou responder com calma amanhã, em vez de largar tudo imediatamente. Talvez as sementes de uma relação mais saudável estejam começando a brotar. Não é garantido, mas é possível. De qualquer forma, estou preparada, capaz de me aproximar ou me afastar conforme necessário. O pôr do sol de Vermont pinta as montanhas em tons de âmbar e rosa enquanto me acomodo na cadeira Adirondack do deck. O diário aberto no colo, uma taça de Cabernet na mão. Escrevo a última reflexão do dia: o amor permanece.
Os limites apenas mostram onde ele começa e termina. Um toque distante ecoa pela porta aberta atrás de mim. Meu pulso permanece estável, a respiração tranquila. Qualquer crise ou conexão que me espere naquela ligação pode esperar até que eu esteja pronta para atender. A ansiedade que antes me fazia reagir de imediato se transformou em uma calma silenciosa. A paz que sinto não é a ausência de conflito, é a presença da inteireza. E você? Já precisou escolher entre agradar a família e se proteger? O que aprendeu com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo.